porque ele já teve muita oportunidade, aí não aproveitou. Luan, faz o básico, Heitor, faz o básico. Porque ele tá pesado, viado. Se ele fosse grande, ele já pode ser central. Quem? Não, eu não sabia jogar não, velho. Eu tomava mijada, mano. Meu Deus, tá dele. Aqui! Ô, Heitor, sobe mais, Heitor. Aí, pede, Pedro.